Vocês estão vendo um quadro feito por uma artista que viveu no século XX. Ela nasceu em 1920 e percorreu todo o século XX. Morreu um pouco antes de completar 80 anos. Mas o que eu gostaria de falar não é exatamente isso. Eu gostaria de falar sobre uma experiência que eu tive e que as pessoas denominam experiência de pós-morte. É algo que ocorre com algumas pessoas quando elas estão prestes a morrer. Nesta experiência, a pessoa vê algo que as pessoas dizem depois que seria parte da outra vida para a qual elas iriam, mas não foram. Tanto não foram que voltaram e depois descreveram a experiência, chamada de experiência pós-morte. Isso aconteceu comigo quando eu tinha apenas 19 anos. Eu era um atleta, eu era um nadador. Eu nadava 1000 metros na piscina do Fluminense praticamente todos os dias. Então, eu era capacitado para nadar na praia de Copacabana. Um dia eu fui à praia de Copacabana, entrei no mar, comecei a me banhar. Estava muito gostoso, muito bom, mas também muito perigoso. Veio uma grande onda, sem que eu percebesse, e me jogou para baixo. Logo a seguir, veio outra, me jogou para baixo novamente. Depois uma terceira. No intervalo dessas ondas que chegavam, eu levantava e respirava. Mas depois da quarta ou quinta onda, eu já estava exausto. E numa dessas últimas, acredito que na última, eu tive a tal da experiência pós-morte. Eu vi um túnel, como se eu estivesse passando desta vida para outra. Praticamente, em frações de segundos, a minha vida anterior foi passando para mim. Eu vi a minha infância no bairro da Urca, eu vi parte da minha juventude no Flamengo, e eu vi até momentos anteriores àquele pelo qual eu estava passando. E vi um túnel com fundo branco. Era como se eu estivesse caminhando para uma outra vida. Felizmente, depois da quarta ou quinta onda, e de eu já estar exausto, eu consegui voltar para a areia. Eu consegui aproveitar um momento de calmaria e nadei em direção à areia. Fiquei ali descansando. Descansei meia hora e depois fiquei feliz de estar vivo. Estou vivo até hoje,
55 anos depois daquele fato. Eu tinha 19, somado os 55, vocês vão ver a idade que eu tenho. Eu tive a experiência de pós-morte. Assim como eu, milhares de pessoas já tiveram e já descreveram. Sobre a outra vida, ainda uma incógnita para mim. Mas naquele instante eu estive próximo de uma outra vida. Eu estive percorrendo o túnel que leva desta vida para outra. O nosso espírito, a nossa alma, percorre este túnel. O corpo não, porque o corpo morre, a alma não morre.